Bem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando a nossa aula, o tempo que o pessoal vai chegando. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias, né? Sempre acreditando, são tempos difíceis, mas tempos que passam, né? As coisas vão melhorar. Ninguém sabe ao certo quando, mas uma hora tudo isso melhora. Queridos, nós hoje vamos começar o estudo. Letícia, Larinha, sejam bem-vindas. Nós vamos começar hoje o estudo da última grande unidade do semestre, os recursos e as ações de impugnação. A gente vai começar hoje, vai até o finalzinho aí de maio, começo de junho. Essa matéria não será cobrada na prova de maio, na AV2. Essa matéria, como vocês já sabem, eu vou cobrar de vocês só lá na AV3, tá? E nós vamos entender, nós vamos compreender aqui como estruturar efetivamente, como compreender esses recursos e essas ações de impugnação. Primeiro, uma diferença entre o que é recurso e o que é ação, você já sabe, mas é importante a gente entender. Um recurso parte da ideia de que existe uma relação processual já estabelecida, houve uma decisão, e essa decisão vai ser atacada com um recurso porque eu quero rever, revisar, revisitar essa decisão. Quando a gente usa uma ação, eu estou iniciando, eu estou inaugurando uma relação processual que até então não existia. Então, quando a gente chama de ação de impugnação, são ações específicas que vão impugnar determinadas situações. Nós vamos estudar três aqui: habeas corpus, mandado de segurança e a revisão criminal. Então, temos os recursos que nós vamos estudar: recurso sítio distrito, agravo de execução, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, e vamos ver as ações de impugnação. Cada uma com as suas características, cada um com as suas hipóteses de utilização, cada um com os desdobramentos de seus usos. Mas na aula de hoje, nós vamos estudar, para que a gente comece essa grande unidade, a chamada teoria geral dos recursos. Nós vamos entender hoje de onde é que vem, Maísa, Vitor, essas estruturas gerais de recursos. Então, hoje, a gente não vai trabalhar com nenhum recurso em especial, a gente vai construir aqui as bases gerais dessas matérias. Primeiro, eu queria ver com vocês por que né, afinal de contas, por que é que eu preciso ter recursos? Quais são os motivos que levam à necessidade de nós termos recursos? Para que servem esses recursos? Para que esses recursos são utilizados? Eu costumo visualizar, é uma alegoria que me ajuda um pouquinho no estudo dessa matéria, Bruno, que os recursos, eles funcionam, Josi, como uma espécie de filtro, né? Um sistema de filtragem. Então, quando você pega, por exemplo, uma água, né, e você quer filtrá-la, você pode colocar ali num sistema em que você tem pedras que são mais grossas, depois as pedras vão diminuindo de tamanho, fica cascalho mais fino, depois a água, depois de passar por essas pedras, vai passar por uma areia mais grossa, depois uma areia mais fina. O fato é que depois que ela decanta em tudo isso, passa por todas essas etapas de filtragem, ela chega lá ao final mais limpa, né, mais pura, mais clarificada do que ela estava ao começo. Então, essa é a dinâmica que a gente tem de filtragem. Essa alegoria, de alguma maneira, nos auxilia a entender a função dos recursos. Os recursos fazem essa filtragem geral, em que eu vou aí, paulatinamente, submetendo aquela decisão a novas apreciações nos tribunais, com a ideia de purificá-la, digamos assim. A decisão está um pouco mais acertada. Então, é com essa alegoria na cabeça que eu queria
trabalhar efetivamente com essas motivações básicas. A primeira motivação, Lorena, que explica de alguma maneira por que existem recursos, é o inconformismo humano, né? O inconformismo humano, ele é esse impulso natural que nós temos a não aceitar o que nos é negativo, a não aceitar o que nos é negado, né? Isso não é do todo ruim, né? Em parte, a evolução humana vem dessa natural realidade própria, né? Andiara, seja muito bem-vinda, querido. Fico feliz que você esteja conosco aqui. Boa noite, professor. Eu também fico muito feliz. Ainda estou com Covid, mas estou praticamente boa, graças a Deus. Graças a Deus. Meus filhos também já estão melhorando. Só minha segunda mãe que ainda está hospitalizada, ainda está meio grave. Não, mas vai vencer. Até porque o carinho que você falar, segunda mãe, eu inclusive rezei por ela, porque eu achei tão carinhoso de sua parte. Professor, muito obrigada, agradeço demais. Que eu achei tão bonito que rezei, né? Mas vai dar certo, Deus faz. Né? A Ave Maria, ela segunda mãe é mãe também, do mesmo jeito, né? A gente Total. sofre do mesmo jeito. Eu estou cuidando dela, minha mãe no ano passado teve um infarto, em pleno Covid, assim, na fase também, na primeira onda do Covid, e eu estou fazendo exatamente o mesmo tratamento que eu fiz com a minha mãe, o mesmo acompanhamento. Infelizmente, essa doença não permite a gente estar no hospital, né, com é terrível, mas a gente fica o dia inteiro, à madrugada, acompanhando com as enfermeiras, fazendo o que é possível, né? Muito cruéis no meu olhar, mas tem dois que são especialmente cruéis. Ela obrigar o distanciamento, né? Especialmente nessas circunstâncias, né? Que você quer ali estar perto, cuidando. Às vezes é só a presença mesmo, porque você não tem muito o que fazer. E um outro aspecto dessa doença que me parece muito cruel, por isso que me maltrata tanto aqueles que menosprezam essa doença, é o fato de ela atingir muitas vezes, e eu digo isso, estava ouvindo o seu relato, muita gente da mesma família, né? Isso é muito cruel, né? A gente exatamente, não, né? Isso é uma faceta dessa enfermidade. Muito. Isso com minha esposa, que é muito cruel. Né? Eu fiquei cuidando, olha, eu estou acompanhando, porque eu coloquei enfermeiras 24 horas com ela. E, felizmente, Ave Maria, eu tenho que agradecer de ter conseguido leito lá no Monte Clínico e ter conseguido pessoas para cuidar, que uma época dessa é muito difícil. É difícil. Mas, olha só, a minha mãe teve primeiro, e praticamente junto ela teve, porque ela mora com a minha mãe. E aí, ela se agravou mais, foi para o hospital. Quando ela estava nos primeiros dias de hospital, eu tive o Covid. Então, quer dizer, eu tive que cuidar dela, eu virei 15 noites, acompanhando a madrugada inteira com as enfermeiras. Eu doente, tomando, eu mesmo me aplicava minhas injeções, isolada dentro da minha casa. Meus filhos depois adoeceram, aí quando foi confirmado eu pude sair do quarto, porque eu estava isolada para eles não pegarem. Quer dizer, a gente tem que cuidar de um doente estando doente. Então, é muito duro, é muito... É uma característica muito, muito ruim. Muito cruel, e você vê o sofrimento. Outra coisa, toda doença que precisa de aparelho para respirar, ela tem um lado mais cruel ainda. Você vê um ente querido sofrendo, né? Com aquelas máscaras, com aqueles aparelhos, é terrível. É uma tortura psicológica e física, assim, que eu não sei como as pessoas ainda se arriscam, porque a minha mãe pegou dentro do isolamento, ela pegou porque saiu para fazer a segunda dose da vacina, e foi até engano, eles chamaram por engano, e eu peguei do meu vigia. Quer dizer, dentro da minha casa, estava em isolamento, mas o mínimo contato, mesmo de máscara... Não dá para baixar a guarda em momento algum. É porque é um momento ali que, infelizmente, é tão traiçoeira que ela precisa só daquele momento. Mas a gente fica... Exatamente. E a gente que teve, nas orações, tentando conscientizar as pessoas de quão sofrido é, que as pessoas não se arrisquem, não arrisquem os seus entes queridos, porque é muito imprevisível. Tem gente que sente muito forte, tem gente que não sente nada. Enfim, Deus nos abençoe que a gente saia. É uma loteria muito grande. Pois nós estamos aqui nas orações, viu? Vai nos dando muito obrigada, professor. Mas eu fico feliz que pelo menos você e seus filhos já estão melhorando. Eu tenho fé em Deus que ela logo, logo também vai melhorar aí. Deus faz. Amém, amém.
Bem, então, a primeira coisa que explica, né, a existência dos recursos é esse inconformismo, né? A gente naturalmente, né, tem aí esse inconformismo. Por exemplo, tem pessoas que moram no armário, não se conformam, querem sair do armário, no sentido inclusive literal, né? Há outros que dizem, não, eu gosto de morar no armário, eu gosto de assistir aula em armário e etc, e esse ambiente me faz estar bem. Então, isso é uma característica, né, que a gente vai efetivamente ter. Eu brinco muito, Franklin, seja bem-vindo, aquela ideia de que a criança, quando é pequena, quer uma coisa, pede para a mãe não deixa, corre ali para o pai, corre para uma tia, corre para a avó, para conseguir, né? Até que leva um carão e depois desiste. Mas a gente vai ter efetivamente isso. Um outro elemento que vai justificar também a existência de recursos é a falibilidade humana, né? No caso, é a falibilidade do juiz. É claro que há um ou outro juiz que não entende que é falível, nem mesmo que é humano, mas a maioria, né, tem essa perspectiva. Tu viu? Veja aqui os detalhezinhos aqui dos circuitos, aqui tá todo bacaninha, as cores bem escolhidas, né? Tá bonitinho. O curso valeu a pena, né? O curso realmente valeu a pena. Então, veja, o que a gente tem é essa ideia de que, por mais que o Estado, né, como ente estatal, ele esteja aí sobre os indivíduos, ele tenda a não errar. Obrigado, Kleber. Mas eu só fiz isso para vocês pararem de falar de mim. Eu sei que vocês falavam, né, nos grupos aí, aqueles grupos que vocês têm de WhatsApp, que é só para falar mal de professor. Eu sei que um dos pontos era esse, né? Não tenho a menor dúvida, né, Darlene? Não tenho a menor dúvida disso. Então, a gente vai ter, efetivamente, que reconhecer que você, eu acredito, Kleber, nisso, mas outro pessoal aí do armário eu já não tenho minhas dúvidas. Mas veja, a falibilidade humana faz com que o juiz, mesmo muitas vezes muito bem intencionado, aprecie mal o fato, a prova, o direito e erre, né? Se equivoque. E aí você vai ter efetivamente isso. Letícia, estou rindo da tua mensagem aqui. Quer dizer que era só isso, né? Acabou o slide, pronto, resolveu. Fico feliz que pelo menos era uma coisa pontual e que podia ser resolvido, né? Eu me lembro agora, nessa história da pandemia, uma reportagem que saiu no Fantástico, falando sobre divórcios, não sei o que, na pandemia. E aí, Letícia, você me deu uma entrevista com um casal que tinha se divorciado, mas depois tinha se reconciliado tal. Mas a moça falou uma frase que eu achei genial. Eu sempre falo para minha esposa, a gente ri aqui, ela diz o seguinte: olha, eu estava tão abusado dele que até o certo me incomodava. Até o que ele fazia certo me incomodava. Leila, quando você chega nesse nível de abuso, né, quando até o certo incomoda, meu amigo, é porque não tem mal o que fazer. Aí realmente não adianta mudar o slide, não adianta fazer o slide mais bonitinho, que não vai salvar de forma alguma aquela situação. Eu tive uma colega de trabalho que dizia que só tinha um problema, Kleber, com o esposo. Não, colega minha do tribunal, não, meu esposo até é bom. Eu só tenho um problema de convivência com ele. É quando ele fala, putz, quer dizer, tirando isso, era ótimo o casamento, etc. Ele só não podia falar. Na hora que ele falava, realmente não tinha, né? Fico feliz, Aline, que ainda não chegou nesse nível. Eu peguei aí a ironia do ainda, né? Farei o possível para que esse ainda não se materialize. Então, professor, eu tenho um caso, meus tios são casados há mais de 50 anos. E ela, na pandemia, a minha tia lhe ligava e ele do lado, né? Ela dizia que estava louca para separar dele, que não aguentava mais. Aí ele dizia assim, que o nome dela é Tereza. Ele dizia, Tereza, na idade da gente fica muito feio a gente separar. Mas se você arranjar outro marido para dividir as despesas aqui da casa, eu achava até bom. Diara, o meu pai conta, a minha avó, sogra dele, inclusive, minha avó materna, quem conta isso é meu pai, mas é a minha avó materna. Era uma figura extraordinária, minha avózinha era uma pessoa sensacional.
pena que eu convivi muito pouco, eu sou o neto mais novo, um dos mais novos da família. Além, perceba o naipe da minha família, eu sou um dos netos mais novos, né? O resto está só o resto, para todo grupo de risco. E aí, tinha uma festa de boda de ouro, tudo ajeitado, né? Tudo pronto. Eu me lembro que eu era pequenininho, mas tudo já, buffet marcado. Na véspera da boda de ouro, minha avó chama meu pai, genro dela, e diz: Coronel, eu estou com vontade de fazer uma coisa. E aí meu pai, preocupado, né, ali diga o que eu tô com vontade, me lembrei da história por isso, estou com vontade de me separar desse velho. Vamos fazer 50 anos de casado, estou com vontade de me separar, mas só para fazer a confusão. Semana que vem eu volto, mas eu queria só ter a notícia no jornal: idosa se separa na véspera da boda de ouro, tal. Aí uma semana eu voltava, mas ela desistiu da ideia, felizmente, né, inclusive, né. Minha avó Para a felicidade dele. E para a felicidade geral da família, né? A família, inclusive, agradece. Né? Meu tio disse: minha filha, numa idade dessa, vai ficar muito ridículo a gente separando. Vai. Tem um tio que é uma figuraça, que aí a esposa dele, até infelizmente, a esposa dele, minha tia, faleceu também na pandemia, mas não foi de Covid, foi o problema. Mas tinha uma história deles ótima, que ele dizia, olhava para ele e dizia: eu tenho muita inveja quando eu vejo esses casais idosos que andam no supermercado, andam no shopping de mão dada. Por que você não anda de mão dada comigo? E meu tio dizia: olha, é o seguinte, eles não estão andando de mão dada, não. Eles estão um segurando o outro, para não cair. Eu ainda consigo andar sem segurar ninguém. Então não vem com esse negócio, não, que eles estão um se escorando no outro. Veja um naipe, né? Felizmente, meu tio ficou viúvo ano passado com essa história toda. Mas, enfim, era só para quebrar um pouco o clima desse momento, para a gente terminar a sessão recreio e vamos ao que interessa. Né? Veja só, essa falibilidade humana gera, ou pode vir a gerar, uma injustiça nas decisões. Daí porque eu preciso daquele sistema que eu falava a vocês de filtragem para que a gente possa, não vou dizer eliminar as injustiças. Eu acho que é muita pretensão a gente indicar que um sistema eliminaria as injustiças. Mas ele minimizaria a probabilidade, sobretudo porque é baseado em um sistema em que quem faz essa filtragem são tribunais. E aí eu teria, naturalmente, duas vantagens no momento em que esses tribunais são os responsáveis por julgar recursos. Então, veja, o fato do recurso ser dirigido a um tribunal, Maísa, não é coincidência. Isso faz parte de um sistema, e eu vou utilizar o tribunal por dois motivos básicos. O primeiro motivo, eu vou fazer com que eu aplique na prática aquele ditado de que duas ou mais cabeças pensam melhor do que uma. Então, eu tenho ali um juízo colegiado, né? Então, eu vou ter um olhar colegiado sobre aquele determinado fato. Então, isso minimiza um pouco, Leila, a probabilidade daquele equívoco, daquela falha na decisão tomada pelo juiz de primeiro grau permanecer, né? E há uma outra característica dos tribunais, essa talvez até mais importante, que é eles terem uma maior experiência de vida, uma maior experiência mesmo no direito. Então, por exemplo, para um juiz ascender como desembargador a um tribunal, ele, além de ter uma carreira, normalmente 20, 25 anos ali de magistratura, tem que ter uma idade também mais avançada. Um advogado ou um membro do Ministério Público, para ir ao tribunal pelo 5º Constitucional, também terá que observar alguns requisitos. Por exemplo, ele vai ter que ter pelo menos 35 anos de idade, pelo menos 10 anos de exercício daquela atividade, quer na advocacia, quer no Ministério Público, exatamente para criar nos tribunais um corpo ali que, teoricamente, tem mais experiência para analisar aquele cenário. Tudo isso é feito, repito, imaginando que essa filtragem que eu vou impor a essas decisões faz naturalmente com que eu venha minimizando ou diminuindo a probabilidade dessa injustiça permanecer. Mas vamos aqui pisar um pouquinho mais no chão, né? Aquela ideia era só para trazer uma ideia do porquê dos recursos, e vamos ver os princípios que regem os recursos. Claro que quando eu falo aqui de princípios de recursos,
eu não excluo todos aqueles outros princípios, Vitor, que vocês viram no semestre passado. Por óbvio, quando a gente está falando, Franklin, de recursos, eu tenho que aplicar o devido processo legal, o contraditório, ampla defesa. Eu quero apenas que vocês acrescentem, Juliana, naquele acervo de princípios que vocês já viram no semestre passado, esse conjunto aqui. Eu destaquei 5 princípios que são bem importantes para a gente. O primeiro deles, o princípio do duplo grau de jurisdição. Duas coisas importantes sobre esse princípio. Ele é pensado, ele é organizado, Marília, para o padrão, para a regra. E o que eu quero chamar de regra? O que eu estou chamando aqui de padrão? O normal, né, digamos assim, no processo, é que o processo comece no primeiro grau, seja julgado por um juiz sozinho, monocrático. É sempre importante destacar isso. É juiz monocrático, não é juiz monocromático, como eu já vi 2 vezes em provas minhas, né? Acho que o cara vê ali o cara de toga preta, aí é juiz monocromático, não é monocrático. Então, eu tenho ali, como regra geral, o processo nascendo no primeiro grau, e depois ascendendo aos tribunais. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele é pensado, Solon, para essa situação, para o processo que nasce no primeiro grau, para aquele processo que se inicia efetivamente no primeiro grau. É para isso que ele efetivamente é gestado. Ele não vai ser aplicado para aqueles processos que, por força do foro privilegiado, ou mais tecnicamente da competência do prerrogativo de foro, já começam nos tribunais. Lá, se eu quiser recorrer da decisão de um tribunal, eu vou recorrer com base numa outra lógica, não no princípio do duplo grau. Porque o que o princípio do duplo grau quer nos garantir? E aí a gente chega no segundo ponto importante. Ele quer garantir que eu vou conseguir, com o uso do recurso, chegar no tribunal. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele quer garantir, Ravelli, que eu possa, pelo menos, chegar no tribunal, que a minha decisão venha a ser uma decisão necessariamente colegiada. É por isso que a melhor tradução de duplo não é 2, é segundo. Então, eu prefiro que vocês traduzam, porque se eu pedisse para traduzir de uma forma mais direta, duplo seria 2. Então, eu poderia entender que sempre eu terei direito a 2 graus de jurisdição. Não é isso que nos diz o princípio do duplo grau. Ele diz que eu estou te garantindo que pelo menos o acesso ao segundo grau está garantido. Desculpa ter usado 2 vezes garantido na mesma frase, mas eu não entendi. Eu usei garantido para garantir a garantia de que nós vamos garantir uma decisão garantida. Pronto. Então, eu tenho aqui, detesto repetir palavras, mas vai. Aquela decisão do primeiro grau, tomada por um juiz monocrático, sozinho, aí eu digo, olha, você tem direito ao princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, desta decisão do primeiro grau, é possível que você chegue no tribunal de segundo grau. Porque ao chegar no tribunal de segundo grau, o que eu estou garantindo aqui? Eu estou garantindo, Franklin, que eu vou ter uma apreciação de um juízo colegiado e de um juízo mais experiente. É por isso que a gente não deve imaginar que o princípio do duplo grau de jurisdição é absoluto. Não. Ele não é feito, Solon, para aquelas ações que já começaram nos tribunais. Ele não é feito para isso. Então, deixa eu imaginar aqui o seguinte cenário. Um exemplo hipotético. Eu cometo um crime. Sou julgado no juízo de primeiro grau, sou condenado pelo juízo de primeiro grau. Eu tenho um direito a um recurso para o Tribunal de Justiça, baseado em quê? No princípio do duplo grau de jurisdição. Pelo menos ao segundo grau, pelo menos ao Tribunal de Justiça, eu tenho esse acesso garantido. Agora, se da decisão do Tribunal de Justiça, que confirmou a minha condenação, eu quiser recorrer ao STJ, eu quiser recorrer ao STF, aí eu vou precisar preencher outros requisitos. Eu vou precisar preencher outros elementos. O princípio do duplo grau de jurisdição já não será suficiente. Esse mesmo raciocínio, só para a gente fazer aqui um paralelo,
Imagina a Letícia quando foi juíza de direito. Aí a Letícia praticou um crime. Ela é julgada diretamente lá no Tribunal de Justiça. Veja, o processo dela já começará no segundo grau. Então, ela de saída, e nós estudamos recentemente, antes da Semana Santa, mentira, depois da Semana, não, foi antes da Semana Santa, foi tanto feriado, antes da Semana Santa, nós estudamos o procedimento das ações penais originárias em tribunais, então ela já tem de saída ali o julgamento no juízo colegiado. Se a Letícia for condenada pelo Tribunal de Justiça e quiser recorrer ao STJ, ela vai precisar preencher os mesmos requisitos que eu vou preencher para recorrer ao STJ. Ela não pode dizer, mas eu fui julgado apenas numa única instância. Cadê os 2 graus de jurisdição que o princípio garantiu? Não, ele não te garantiu 2 graus. O princípio não é feito para garantir 2 graus. Ele é feito para garantir o acesso ao segundo grau. O segundo grau é esse de onde você já partiu. Ficou claro isso? Posso avançar? O segundo princípio é o princípio da vedação do reformatio impégius ou ao reformatio impégius. Eu acho esse nome aqui, Leilinha, muito complicado, acho difícil, é em latim, eu não falo latim, então eu apelidei o princípio da vedação a reformatio impégius de uma outra forma. Nós temos aqui, Andiária, o princípio tiririca, pior do que tá, não fica. Né? Inclusive ele mentiu, e mentiu feio para nós, né? Porque ficou pior, e ficou pior muito. Né? Mas aí é outra história. Então, nós temos aqui o princípio tiririca. Né? Sempre que eu lembro do tiririca, Solon, eu me lembro, Darlene, veja a seguinte situação, Matheus. Na casa, no prédio onde moram meus pais, tinha um porteiro, ele até se aposentou já, mas tinha um porteiro que a voz era igual do tiririca. Mônica, imagina tu tá em casa e o porteiro interfonar para dizer que chegou uma encomenda e seu tiririca te dizendo isso. Como é que você fica sério? Como é que você desce sério para buscar a encomenda? Eu só esperava, Mateus, eu sempre esperava que ele ia interfonar e ele dizia, Abertador, chegou uma encomenda para tu, Abertador, desce aqui, Abertador. Eu sempre imaginava uma coisa assim, né? Era gente boa, mas aposentou-se. Hoje deve estar fazendo show aí de cover do Tiririca em algum lugar. Veja só, então o princípio da vedação reformatio impégius, ele vai nos dizer que se aquele recurso for um recurso exclusivamente da defesa, se a acusação não recorreu, se houve, Marília, trânsito em julgado para a acusação, pior do que está não fica. Ou seja, o tribunal, no máximo, manterá a decisão como está, mas o tribunal não irá mais modificar para prejudicar a situação do réu. Então, veja, o princípio da vedação a reformatio impégius parte de um pressuposto, o trânsito em julgado para a acusação. Ou seja, eu tenho um recurso só da defesa. É isso que nós temos aqui. Um recurso exclusivo da defesa, apenas da defesa. Então, se o meu recurso é um recurso exclusivamente da defesa, a acusação não recorreu, não apresentou recurso, o tribunal vai olhar para ele sob uma outra perspectiva. Diz, olha, no máximo eu mantenho como está. Então, se eu perceber que a defesa foi a única que recorreu, ela passa a ter uma certeza. Qual é, Matheus? Ela pode até não ganhar, mas perder ela não perde mais. Imagina, por exemplo, o crime de roubo, a pena lá abstrata é de 4 a 10 anos. Imagina que o réu foi condenado a 6. E só o réu recorreu. O tribunal não pode, por exemplo, aumentar para 7. Então, ele não pode aumentar a pena, ele não pode modificar o regime prisional para um regime pior ao réu, sempre lembrando, isso só existe se a acusação optar por não recorrer. O próximo princípio é a consequência imediata do anterior, apenas é uma situação ainda mais extrema. Nós vamos estudar esse semestre, vai ser a última ação que nós vamos estudar, lá no finalzinho de maio, nós vamos estudar a ação de revisão criminal.
A ação de revisão criminal, assemelhada, ela é assemelhada à ação rescisória do processo civil. Ela é uma ação assemelhada à ação rescisória. E essa revisão criminal, ela tem uma característica muito interessante. Ela é exclusiva da defesa. O legislador entregou a revisão criminal apenas e tão somente à defesa. Eu não posso ter a revisão criminal apresentada pela acusação. A acusação não tem o direito de apresentar essa revisão. Então, isso é derivado do princípio da vedação à revisão criminal pro societate. Então, essa revisão criminal, que é feita para desconstruir a coisa julgada, para relativizar a coisa julgada, para desfazer a coisa julgada, tem essa característica. Ela é apenas da defesa. Então, eu sei que, uma vez ocorrendo o trânsito em julgado daquela decisão, a decisão só será modificada, só será alterada, se for a pedido da defesa. O princípio da fungibilidade, ele tem a mesma lógica, a mesma interpretação, a mesma visão do princípio da fungibilidade lá no processo civil, Matheus. Então, o que é o princípio da fungibilidade? Eu tenho um recurso que seria o recurso correto, né? Eu deveria ter apresentado ali, Franklin, o recurso A, mas eu apresentei de forma equivocada o recurso B. Eu apresentei um recurso, Josi, errado. Mas o princípio da fungibilidade diz que, preenchidos alguns requisitos, eu recebo um recurso errado como se certo fosse. Basicamente, que requisitos são esses? Primeiro, tem que existir uma boa-fé. E a boa-fé aqui, Laiana, ela vai ter uma perspectiva muito do prazo. Ou seja, eu apresentei o recurso errado, mas no prazo do recurso certo. Então, existe aqui uma boa-fé. O que ele quer evitar aqui é que eu tenha uma lógica, Lara, de que eu perdi o prazo e eu aí, malandramente, apresento o recurso, diz, sabe aquela história do João sem braço, né? Eu não sei, eu não podia, não sei. Não, você apresentou aqui efetivamente errado. Então, eu já volto, aliás, deixa eu só fechar aqui a ideia da fungibilidade. Então, a fungibilidade vai exigir essa boa-fé, e a boa-fé aqui é marcada, caracterizada pelo prazo. Da mesma maneira, também para que eu possa aplicar o princípio da fungibilidade, ou seja, eu aceitar, né, e admitir um recurso equivocado, como se certo fosse, eu vou precisar aqui levar em conta a existência concreta e efetiva de uma dúvida, ou seja, eu vou perceber que há algum tipo de dúvida na jurisprudência, na doutrina, que diz que você, na verdade, justificaria esse equívoco. O que ele quer evitar aqui são duas coisas. Primeiro, ele quer evitar aqui um erro grosseiro, Letícia, ou seja, se ele perceber que o que houve aqui foi um erro grosseiro, tosco, né? Como diria Porta dos Fundos, errou feio, errou rude, né? Não aplica a fungibilidade. Também ele quer evitar, como eu falei agora há pouco, a malandragem. Né? Então, o que é o princípio da fungibilidade? Eu errei. Eu deveria ter apresentado o recurso A e apresentei o recurso B. Recurso B, inclusive, ficou feio. O recurso A e o recurso C. Né? E aí eu vou admitir o errado como se certo fosse. Mas desde que eu tenha esses elementos, ou seja, ele foi apresentado no prazo correto e foi apresentado porque havia, de fato, uma dúvida ali que justificava. Ariadne, voltando um pouquinho, o princípio da vedação à revisão criminal pro societate, ele vai nos dizer que a revisão criminal ela é proibida, ela é vedada para a acusação. O direito processual penal ele é marcado por uma dicotomia muito clara. Sociedade de um lado, leia-se a acusação, e o indivíduo, leia-se a defesa do outro. Essa é a dicotomia essencial. Então, sociedade versus indivíduo. Então, na hora que eu falo aqui que o princípio é a vedação, é a proibição
da vedação para a acusação é que eu estou deixando claro que a revisão criminal, essa ação feita para desconstruir, para desfazer a coisa julgada, ela é exclusivamente da defesa. Ficou mais claro agora? Eu consegui explicar melhor, Iad? Sim, professor. Aí só uma coisinha, tem que haver o trânsito em julgado, que o senhor falou? Tem, ou seja, a revisão criminal, ela, é por isso que ela é assemelhada, ela, eu não posso dizer que ela é igual, porque ela tem grandes diferenças, como a gente vai ver. Mas ela é assemelhada à rescisória lá do processo civil. Tá? Então, o requisito fundamental, o pressuposto essencial para que eu possa utilizar a revisão criminal é o trânsito em julgado pleno, total. É por isso, Ariadne, que eu desenhei aqui para vocês, no meu argumento, na minha explicação, uma espécie de evolução natural do anterior. Porque no princípio da vedação à reforma impégios, o trânsito em julgado foi só para a acusação. No próximo, foi um trânsito em julgado geral, né? Tanto acusação quanto defesa. O último dos princípios específicos dos recursos que eu queria lembrar é o. Não, eu que agradeço a pergunta, Ariel, obrigado. É o princípio da unirrecorribilidade. Ele é muito simples, ele é de longe o mais simples de todos. Ele vai dizer o seguinte: olha, se aquela decisão for recorrível, se for recorrível, porque muitas decisões não são, ela somente será recorrível por um único tipo de impugnação. Em português, se ela admitir um recurso, eu só vou poder usar um recurso. Não tenho como usar múltiplos recursos. Eu vou ter que escolher um para usar naquele caso. Tá? É isso que nos diz o princípio da unirrecorribilidade. Agora, para que o meu recurso seja admitido, processado, para que ele exista, para que eu coloque aquele recurso em pé, eu vou ter que observar esses elementos. O primeiro deles é a legitimidade para recorrer. E aqui não existe outra forma mais didática da gente imaginar ou compreender, Tainá, a legitimidade para recorrer do que ela ser uma consequência direta, Mônica, direta, minha queridíssima Misaele, criminalista, do direito ou da legitimidade para agir. Tem legitimidade para recorrer aquele que tem legitimidade para agir. Então, só pode recorrer ou estar no polo passivo de um recurso aquele que estava em um dos polos passivos da ação como um todo. Né? Então, a legitimidade para recorrer deriva diretamente da legitimidade para agir. O fato de eu ter tido a possibilidade de ser autor ou de ser réu, né, me habilita a recorrer. Veja que eu estou usando aqui uma linguagem, Misaele, condicional, ter tido a possibilidade, porque vocês estudaram, por exemplo, Luísa, no semestre passado, a figura do assistente da acusação. O assistente da acusação é a própria vítima, que em desejando, em querendo, ele pode se habilitar para trabalhar junto com o Ministério Público. Mas, se ele quiser, deixe apenas o Ministério Público tocando-lhe a ação pública. Então, o assistente da acusação é um direito que a vítima tem de se habilitar no polo ativo da relação original, mas ele pode não fazer isso. Agora, mesmo, olha só, Solon, mesmo que ele não se habilite como assistente da acusação, ele não participou da ação no primeiro grau, ele pode entrar no processo apenas para recorrer. Porque o fato dele não ter ingressado na ação de primeiro grau não quer dizer que ele não tinha a possibilidade, ele não tinha a legitimidade para ali estar. Então, a legitimidade para recorrer deriva diretamente da legitimidade para agir. O interesse de recorrer é a mesma coisa. Lembra do interesse de agir que vocês estudaram no semestre passado, lá em processo 1, que vocês estudaram na teoria geral do processo. O interesse para agir é balizado naquele binômio necessidade-utilidade. Aquela ação tem que ser, para mim, né, Vitor, necessária e útil. O interesse de recorrer é a mesma coisa. Eu tenho que demonstrar que eu posso, com aquele recurso, receber
algo de útil, algo de necessário, para diminuir minha pena, para mudar o fundamento da sentença absolutória, para aumentar a pena, para reformar para uma absolvição. Ou seja, eu tenho que ter o interesse de recorrer vinculado a esses dois elementos. E eu só posso recorrer se eu demonstrar que algo de concreto eu posso vir a receber daquela decisão. Eu tenho aí o espaço para receber algo de concreto. A mesma lógica, insisto, lá do interesse de agir. O que é a hipótese de cabimento? É eu demonstrar que a norma que criou aquele recurso pode ser uma norma da própria Constituição, né, um recurso especial, extraordinário, pode ser o Código de Processo Penal, pode ser a Lei de Execução Penal, mas a hipótese de cabimento, ela é esse conjunto de situações que eu tenho na norma, repito, constitucional ou infraconstitucional, onde ela vai dizer, olha, cabe esse recurso para a decisão X, Y, Z e H. A cada recurso novo que a gente estude aqui, a gente vai ver, por exemplo, na próxima quinta-feira, nós vamos estudar o recurso em sentido estrito e o agravo de execução. Na semana que vem, a gente vai estudar a apelação. Então, eu a cada aula vou apresentando aqui a vocês novos recursos. E a cada aula eu vou dizer, olha, o recurso em sentido estrito você usa nessas circunstâncias. O agravo de execução, nessas decisões. A apelação, nessas decisões. Eu vou estar apresentando a vocês, Leila, cardápios, conjuntos, um rol de hipóteses para cada recurso. Então, para que o meu recurso seja processado, eu preciso deixar claro, Rômulo, que aquela decisão está prevista, é uma relação aqui de cara crachá, está prevista lá na norma, nas hipóteses de utilização daquele recurso. Então, o Código de Processo Penal, ele vai dizer, por exemplo, lá no artigo 593, que cabe recurso, Tice, nessa decisão. Então, eu vou ter que, para preencher esse requisito aqui da hipótese de cabimento, demonstrar que a minha decisão é uma daquelas ali listadas. É cara crachá. Não tem aqui muito o que isso. Daí porque a importância do estudo que a gente vai fazer a partir da próxima aula, que é conhecer os diversos recursos e conhecer as hipóteses de cabimento de cada um desses recursos. Isso é absolutamente importante. Aliás, esses são pressupostos. Esses eu posso tratar genericamente como condições ou pressupostos. O quarto é o preparo. O preparo é, e aqui a gente não vai fugir da mesma lógica, o pagamento de custas. Então, o preparo lá no processo civil é que eu tenha pago as custas. O preparo do processo penal é que eu paguei as custas. Mas aqui a gente tem que fazer um raciocínio diferente, tá? Por quê? Lá no processo civil, né, como é que se dá a lógica do preparo, Marília? Fez o preparo, processo recurso. Não fez o preparo, morreu o recurso. Processo penal é um pouquinho diferente disso. Tá? Por quê? Primeira coisa, a regra, Darlene, é que o Ministério Público está dispensado de pagar custas. Então, se quem está recorrendo é o MP, ele está dispensado de pagar custas. Eu não preciso pagar custas. Porque o que é o Ministério Público? É o próprio Estado. O Estado está tirando de um bolso e colocando no outro. Então, não tem sentido. Primeira coisa. Segunda coisa. O STJ tem um entendimento, ele tem um entendimento de que se a defesa está recorrendo e a defesa não pagou as custas, eu não posso, diz o STJ, Mônica, deixar de processar aquele recurso, deixar de admiti-lo, deixar de conhecê-lo só por isso. Por quê? Porque o princípio da autodefesa se sobrepõe. Que eu faça a cobrança disso lá nos meios adequados, mas eu vou processar o recurso. Então, olha como o preparo ele vai sendo enfraquecido no processo penal.
Porque a acusação, quando é feita pelo Ministério Público, dispensa. A defesa, naqueles casos em que a lei ali daquela justiça exige, tem que pagar, mas se não pagar, não vai ter prejuízo no conhecimento do recurso. Então, por exclusão, nós só vamos ter um caso, apenas um caso, Lorena, em que o preparo é muito importante. Que caso é esse, Josi? É quando quem está recorrendo é o querelante lá na ação penal privada. Lembra da ação penal privada? A ação penal pública é o Ministério Público. A ação penal privada é o ofendido, a vítima. Ele ofereceu a ação. Ele conduziu a ação até o final. Quando é esse ofendido que resolve recorrer, para ele eu vou aplicar com rigor o entendimento do preparo. Ou seja, se ele recorre, mas ele não paga as custas, esse recurso não será admitido, não será conhecido. Então, em resumo, o MP está dispensado, não precisa pagar custos. A defesa, cada lei de organização judiciária vai dizer se ela precisa ou não, mas mesmo que ela precise, se ela não o fizer, isso não é fator impeditivo para que o processo recurso. Então, sobrou apenas para uma hipótese, a ação ser privada e quem está recorrendo é o ofendido. Ficou claro isso? Posso avançar um pouquinho? O último dos elementos importantes é a tempestividade. Tempestividade é o mais fácil. Tempestividade é prazo. Ele observou o prazo? O prazo é de 15 dias. O prazo é de 5 dias. O prazo é de 2 dias. Ele observou? Observou. Tempestividade, ok. Quando é que esses elementos aqui são avaliados? Veja, todos os recursos passarão aqui por 2 juízos. Um juízo chamado de admissibilidade ou prelibação. Se ele passar por esse juízo, aí ele avança. Eu queria depois a análise de Darlene para esse slide em particular. Eu quero nota, quero de 0 a 10 nota para isso aqui, tá certo? Solon também, né? E Letícia, quero 3 notas. Tá bom. Então, veja, tenho... Obrigado, Solon. 9,5, né? E eu não vou nem perguntar por quê, porque eu sei o porquê. Ela vai dizer, eu não vou dar 10, porque 9,5 é para motivar para que o próximo seja melhor. Então, veja, temos aqui o juízo de admissibilidade e tem o juízo de mérito, né? Letícia, eu lhe entendo. Eu lhe entendo porque eu padeço do mesmo problema, né? Não, eu entendo. Eu realmente... Eu confesso a você que fiz, mas fiquei até um pouco incomodado com isso, mas tá aí, né? É quase terapêutico para a gente, Letícia. Então, veja, o que a gente tem aqui? A admissibilidade, o juízo de admissibilidade, funciona como uma primeira porta para saber se aquele recurso pode ser admitido. No juízo de admissibilidade, o recurso vai sair conhecido ou não conhecido. Sai conhecido ou não conhecido. Isso que o juízo de admissibilidade faz. E o que é que eu vou analisar no juízo de admissibilidade? Esses elementos aqui que a gente acabou de ver. Vou ver se a parte é legítima, se a parte tem interesse, se ela preencheu as hipóteses de cabimento, se ela fez o preparo, se ela observou o prazo. Então, aqui eu estou analisando aspectos puramente formais. Eu não estou analisando se o teu direito é bom, não estou analisando se o teu direito é ruim. No processo penal, isso é diferente lá do processo civil. No processo penal, a princípio, eu vou apresentar meus recursos, mas no juízo ACO, aquele juízo que prolatou a decisão. E esse juízo, daí, já faz essa primeira admissibilidade. Se ele considerar que está tudo ok, ele manda para o tribunal. O que o tribunal faz? Reanalisa a admissibilidade, a palavra final sobre a admissibilidade, sobre o conhecimento é do tribunal, e avança aqui para o mérito. No mérito, aí sim, ele vai sair provido ou não provido.
Ele vai sair provido ou não provido aí no mérito. Diga, Tice. Tice? Oi, professor. Diga lá. Você quer perguntar? Não, E teu microfone ligou, eu achei que você queria perguntar alguma coisa. não, foi o meu, não, foi da Cristiane. Ai, foi mal, desculpe. Tudo bem. Então, veja, temos aqui, né, dentro dessa perspectiva, que passar por esses dois filtros. Primeiro, eu tenho uma admissibilidade, está tudo ok? Requisitos formais ok? Aí o tribunal vai enfrentar o mérito. Aí o mérito é saber se o direito é bom ou ruim. Como eu falei, a palavra final sobre a admissibilidade é do tribunal e, claro, é aquele tribunal competente que vai analisar o mérito. Por fim, para finalizarmos aqui a teoria geral dos recursos, eu quero conversar com vocês sobre os efeitos. Né? Durante muito tempo, Letícia, eu não entendia, e eu estou sendo muito sincero em relação a isso, por que o nome do efeito, Solon, era devolutivo? Porque o que existia na minha cabeça? O juiz decidiu. O juiz decidiu. Aí me entregou aquela decisão. Aí eu não aceito, não gostei, não me gusta. Aí eu devolvo para o tribunal. Eu tinha muita dificuldade, Ariadne, de entender como é que eu posso devolver uma coisa para quem nunca teve. Eu pego emprestado uma caneta com a Letícia e eu devolvo para a Ariadne. Ela vai dizer, professor, você não está me devolvendo nada que eu nunca tive isso aqui. Isso não entrava na minha cabeça. Até que eu percebi que eu estava pensando errado. Porque, na verdade, quando eu exerço o direito de ação, quer na ação pública, quer na ação privada, eu estou entregando aquela matéria para ser resolvida, Mônica, pelo judiciário, o poder uno. Ele decide, me entrega a decisão. Se eu aceitar, ótimo, missão cumprida. Se não, eu devolvo a quem? Ao judiciário. É como se eu dissesse, eu peguei a caneta com a turma e devolvi para a turma. Não interessa se foi com Letícia, com Ariadne ou com qualquer outro. Então, isso é o efeito devolutivo. É exatamente essa consequência automática de todo e qualquer recurso. Não há recurso sem efeito devolutivo. Porque ele que faz com que aquela matéria seja devolvida para o tribunal. Agora, o que nós precisamos entender é o grau de devolutividade, não, como é devolutividade, ó, o grau de devolutividade, diga vale, né, que nós vamos ter. Esse efeito devolutivo, ou devolutivo, né, pode ser amplo ou restrito. Ou seja, quando eu recorro, eu posso devolver toda a matéria para o tribunal. O tribunal está livre para decidir o que ele quiser. Mas há determinados recursos que nós vamos estudar aqui em que o efeito devolutivo ele é restrito. Aí, Mônica, eu só vou permitir que o tribunal analise aquilo que eu estou recorrendo. Por exemplo, há determinados recursos, a gente vai falar muito disso na semana que vem, que quando eu estou recorrendo apenas em relação à dosimetria de pena, o tribunal vai olhar só para isso. O tribunal não olha mais nada além disso. Agora, existem recursos que têm o chamado efeito devolutivo amplo. O que isso significa? Significa que quando eu estou recorrendo, mesmo que eu faça a impugnação só da pena, o tribunal pode enfrentar toda a matéria. Essa, inclusive, no processo penal a regra. Mas cada recurso tem suas especificidades. Então, em cada recurso, Letícia, eu vou dizer, olha, nesses casos o efeito devolutivo é amplo. Nesses casos o efeito devolutivo é restrito. O efeito suspensivo é muito simples, né? É aquele efeito que diz que enquanto o recurso for processado
nós vamos ter aí a suspensão da decisão recorrida. Então, o efeito suspensivo vai dizer, olha, ainda há um recurso, não executa, não aplica, não efetiva essa decisão. Cada recurso vai dizer em que situações ele quer ou não quer aplicar o efeito suspensivo. Esses dois últimos são mais interessantes. O efeito regressivo, ele vai acontecer em alguns casos. O efeito regressivo, ele acontece em alguns casos. Quando é que ele acontece? Né? Ele acontecerá quando, primeiro, a lei expressamente trouxer essa previsão, Letícia. E o que é o efeito regressivo? A regra é que quando o juiz ou o tribunal decidem aquele ponto, eles não podem mais decidir sobre aquilo. Aqui a regra é que ele tem só uma bala ali na agulha. Então, Solon, na hora que ele decidiu, ele já não mexe mais naquilo. Vai ser uma instância superior que vai ter que mexer. Agora, há casos que, excepcionalmente, a lei diz, olha, nesse caso, eu vou te dar a chance de reavaliar. Então, o efeito regressivo é aquele efeito que alguns recursos possuem e que facultam aquele que prolatou a decisão se retratar, o que a gente costuma chamar na prática de juízo de retratação. Então, qual é a regra? Decidiu, não muda mais. Mas há determinados recursos. O maior exemplo é o recurso que a gente vai ver depois de amanhã, que é o recurso em sentido estrito, onde eu permito, sim, que a parte venha ao recorrer, devolver ao judiciário, devolver ao julgador a chance de decidir ali sobre o que ele estava a decidir. Então, o efeito regressivo sai daquela regra de que eu tenho uma bala só na agulha, decidir não mudo mais. Aqui, quando eu apresento um recurso que possui esse efeito, o julgador tem uma segunda chance, volta a ter a possibilidade de decidir. E o último dos efeitos, que é o efeito extensivo. Né? Deixa eu só trazer aqui a regra do código, ela acaba nos auxiliando. O que diz aqui o efeito extensivo? Ele vai dizer o seguinte, que se aquele determinado recurso for provido e o fundamento de ter sido provido é um fundamento não pessoal, aquele efeito vai extrapolar o recorrente e vai chegar em outros. Eu não entendi nada dessa tua explicação. Veja aqui o que é que nos diz o artigo 580. No caso do concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então imagina que eu, Josi e Misael somos réus de um mesmo processo, somos co-réus. Nós três fomos condenados. Os três saíram desse processo condenados. Só que só eu recorri. Josi e Misael não recorrem. O recurso, portanto, é só meu. Apenas eu recorri. Beleza. Se o tribunal der provimento àquele recurso e efetivamente eu ganhar o recurso, se eu perceber que o fundamento que o tribunal utilizou não foi um fundamento pessoal, é um fundamento não pessoal. Por exemplo, imagina que o tribunal aqui disse, olha, eu estou absolvendo o Rafael, estou dando provimento a um recurso do Rafael, porque o fato não existiu. Poxa, se o fato não existiu para mim, não tem como esse fato ter existido para a Josi e para a Misael no mesmo processo. Nesse caso, o que ele vai acontecer? O recurso é só meu, mas os efeitos transcenderão a minha pessoa.
Agora, Kleber, se o recurso foi provido considerando, Vitor, um aspecto pessoal, o tribunal, por exemplo, analisou efetivamente, dentro desse contexto, que o réu agiu por legítima defesa, ou que não há provas contra o réu, ou seja, questões ligadas apenas ao réu, a gente vai ter aqui realmente os efeitos ficando apenas e tão somente naquele que recorreu. Então, o efeito extensivo, ele gera essa consequência. Eu estou extrapolando os efeitos daquele recurso para aqueles que não recorreram. E qual é a chave para que isso aconteça? O fundamento do recurso, o que o tribunal utilizou para efetivamente dar provimento, é apenas um elemento não pessoal. Se o que fez o tribunal ali mudar de razão e alterar aquela decisão, reformando a decisão, for um elemento pessoal, aí, obviamente, as consequências, os efeitos ficam tão somente para aquele que recorreu. Dúvidas sobre esse monte de coisa que nós vimos? Estou fazendo aqui a chamada, não saiam agora, por favor. Me digam aí quais são as vossas dúvidas. Só um minutinho, tá? Estou fazendo aqui a chamada, não saiam não, por gentileza. Só um minutinho, estou acabando já. Dúvidas? A gente vai fazer uma revisãozinha bem legal desses conteúdos, mas com certeza. Agora, aproveitem, né? Terminamos a aula, vão assistir a novela que reestreou ontem, Império. Né? Eu sou um noveleiro assumido, então vou já já assistir a novela. Façam isso também. Um beijo grande a todos, até quinta-feira. Quinta-feira a gente começa a estudar os recursos